Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todas e todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Vamos continuar os nossos estudos aqui em preparação para a primeira fase do 40º Exame de Ordem. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, ative o sininho aqui embaixo. Me ajudem a fazer com que o canal cresça e assim os meus vídeos possam chegar a todos os estudantes de maneira gratuita e democrática, para que o direito tributário, a matéria de direito tributário, seja conhecida, aderida por todos os estudantes aqui e vocês consigam também gabaritar as 5 questões que vão cair na primeira fase do exame da OAB e assim consigam a tão sonhada aprovação no exame de ordem. Vamos começar então a nossa aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre os impostos federais. Eu vou deixar a minha imagem aqui no lado, aqui da tela, para eu conseguir revelar o slide. Eu coloquei aqui, pessoal, o slide, creio que esteja a numeração certa, porque a gente teve tantas aulas aqui no canal, eu acho que é a aula 19, não sei se era a aula 20 que a gente parou, não sei se seria agora a aula 20 ou 19, mas creio que está na numeração certa. Se estiver errado, por favor, me corrijam aqui, pessoal que está acompanhando aqui na playlist a sequência de aulas. Creio que esteja certo aqui, aula número 19, continuando a nossa jornada aqui em preparação para o 40º Exame de Ordem, que ocorrerá a primeira fase em março desse ano de 2024, tendo a sua primeira fase agora com as 80 questões, sendo que dessas 80 questões, 5 delas são de direito tributário. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos tratar de uma outra matéria que envolve os impostos federais, que são justamente os impostos residuais, que tem a sua previsão que foge do artigo 153. Ela já vai para o artigo 154, inciso 1, da Constituição Federal de 88. O artigo 153, como vocês viram, são os artigos que instituem todos os impostos federais nas suas respectivas espécies. Só que existem os impostos que podem ser instituídos além destes, ou seja, existem outros impostos que podem ser instituídos pela União, não aqueles apenas previstos no artigo 153. Como assim, professor? Então a União pode instituir outros tributos além dos previstos no texto constitucional? Pode. Então a União tem o poder de criar outras espécies de impostos? Pode. E isso se chama, como nós estamos vendo aqui, os impostos residuais. E a previsão é no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Mas existe um limite para isso. Não é que a União pode instituir qualquer imposto a qualquer momento sem observar nenhuma regra. A Constituição já estabelece alguns limites para isso, que a gente chama de limitações ao poder de tributar do ente estatal. A Constituição vai estabelecer os limites para que a União Federal possa instituir estes novos impostos, além dos já previstos no artigo 153 da Constituição Federal. Então, além dos impostos que já estão instituídos, como imposto de importação, exportação, o IPI, o IOF, o imposto de territorial rural, o ITR, nós temos também o IGF. Então, esses são impostos federais que a União tem competência e já são previstos na Constituição. Então, além desses, a União pode instituir outros novos, mas tem que observar aquilo que a Constituição já estabeleceu como limite. E analisando esses limites, o que a gente pode considerar? Os impostos federais, pessoal, residuais, os impostos residuais de competência federal, é um tributo de competência privativa da União. Não pode os Estados-membros, nem os municípios, nem o Distrito Federal instituir estes impostos. É de competência privativa, exclusiva da União. Só a União Federal pode instituir outros impostos. Então, os estados não podem, os Estados-membros, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, qualquer um desses Estados-membros não podem, assim como nenhum dos municípios pode, nem o Distrito Federal pode. Nenhum desses entes políticos podem. Só o governo federal, a União Federal, que pode instituir estes novos impostos, além dos já previstos no texto constitucional. Só a União poderá criar novos impostos não previstos no texto constitucional, pois essa é uma exceção apresentada pela própria Constituição. Portanto, estados, municípios e o Distrito Federal não poderão fazê-lo, estão vedados a esta competência. Mas existe um limite para isso.
E o artigo 154 da Constituição diz o seguinte, inciso 1, a União poderá instituir, mediante lei complementar, então não é mediante qualquer lei, tem que ser por meio de lei complementar para instituir esse novo imposto ou esses novos impostos, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, no artigo 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados da Constituição Federal. Desculpa, discriminados da Constituição Federal. Então, pessoal, existe um limite para instituir esses novos impostos, como a gente pode ver, inclusive, aqui também no artigo 153, inciso 1. Mas antes de eu ler propriamente esse artigo, deixa eu voltar novamente àquilo que a gente já tinha visto, que é o seguinte, a União pode instituir esses novos impostos, mas tem que ser primeiro mediante lei complementar, não pode ser por lei ordinária nem medida provisória, tem que ser por lei complementar. Também não pode ter caráter de cumulatividade, ou seja, não pode incidir em várias etapas na cadeia de produção, esses impostos têm que incidir apenas uma única vez, não pode ter caráter cumulativo e não podem ter a mesma base de cálculo e nem o fato gerador idêntico dos impostos já instituídos. Ou seja, a União não pode criar um imposto que vai incidir sobre a mesma base de cálculo do IPTU, ou sobre a mesma base de cálculo do imposto de renda, desculpa, o IPTU é municipal, sobre a mesma base de cálculo do imposto de renda ou sobre a mesma base de cálculo do imposto de importação ou exportação. O que isso significa? A União não pode tributar duas vezes sobre o mesmo fato, porque senão isso vai gerar uma bitributação, um bis in idem, ou seja, não pode haver duas tributações, não podem haver dois tributos sobre o mesmo fato. Sobre um fato tem que haver uma única tributação. Ou seja, criar um novo imposto não pode ter a mesma característica dos que já existem. Instituir um imposto com a mesma base de cálculo, ou seja, com a mesma composição dos que já existem, isso vai gerar uma bitributação. Imagine você pagar imposto de renda e junto a isso a União cria um outro imposto com outro nome, mas sobre a mesma coisa, sobre a mesma renda. Então, além de pagar o imposto de renda, você vai pagar um outro imposto que a União institui. Isso daí é inconstitucional, não pode, é uma limitação que a Constituição estabelece. Então, se a União quiser criar um novo imposto, ela pode, mas não pode ter sobre a mesma hipótese de incidência dos impostos já previstos no artigo 153. Não pode incidir sobre a importação, nem sobre a exportação, nem sobre a renda, nem sobre a propriedade territorial rural e assim por diante, porque estes já foram instituídos pela Constituição, já foram instituídos mediante lei pela União. Então, não pode a União criar impostos idênticos a esse, tem que ser diferente. Então, tem que ser por lei complementar, não pode ser cumulativo e não pode ter o mesmo fato gerador ou base de cálculo dos tributos já instituídos, dos impostos já instituídos na Constituição. Muito bem, e para complementar isso, o artigo 157 da Constituição também estabelece uma outra coisa. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e as suas fundações que instituírem ou mantiverem. Pessoal, essa aqui é uma peculiaridade que existe, que é o seguinte, também é uma outra limitação que a Constituição estabelece. Então, a União, ela também não pode instituir novos impostos que também tenham a mesma base de cálculo dos impostos que seriam cobrados pelos outros entes federados, também por estados, pelo Distrito Federal. E existe uma peculiaridade aqui muito interessante. Existem tributos, pessoal, que podem ser cobrados pelo Estado e pelo Distrito Federal, incidentes da fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles a autarquias e fundações que instituírem ou mantiverem. Ou seja, existem tributos que, mesmo que sejam de competência federal, por exemplo, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que somente os estados e o Distrito Federal podem cobrar. Como assim? Se é um tributo federal, só a União poderia cobrar. Em regra, sim, é verdade. Mas, quando se trata, por exemplo, de funcionários públicos, funcionários, por exemplo, de autarquias ou fundações que são mantidas pelo Estado. Então, se eu sou funcionário de uma autarquia estadual, sou funcionário da Universidade de São Paulo, por exemplo, que é uma autarquia do Estado de São Paulo. Legal. A renda que vai ser descontada na minha fonte, a renda
o imposto de renda que vai ser descontada sobre o meu salário, que vai ser descontado no meu salário, vai ser cobrado pelo Estado e não pela União. Mas aqui não se trata de um imposto residual, não se trata de um imposto novo que foi criado. Mas sim, isso é uma previsão constitucional. O que eu quis trazer aqui, pessoal, é o seguinte: eu só quis chamar a atenção para vocês nesse aspecto, para vocês vocês tomarem um cuidado com o seguinte: para funcionários públicos que sejam ligados aos estados ou ao Distrito Federal, mesmo que o imposto de renda seja de competência federal, e de fato é, porque é previsto no artigo 153, inciso 3 da Constituição, a exceção é prevista no artigo 157, inciso 1. Para funcionários públicos de autarquias ou fundações dos estados ou Distrito Federal, quem vai descontar sobre seus salários não vai ser a União, não vai ser a Receita Federal, vai ser aquele ente político ao qual aquele funcionário público está vinculado. Então, como eu citei o exemplo, sou funcionário público da Universidade de São Paulo, então o meu vínculo é com o Estado, porque a Universidade de São Paulo é uma autarquia do Estado de São Paulo. Ok. O imposto de renda que vai ser descontado sobre o meu salário vai ser descontado por quem? Pela União? Não, pelo Estado. Porque eu estou vinculado, pelo concurso público, estou vinculado com o Estado, com aquela autarquia estadual, e não com a União. Então, nesse caso, é uma exceção para funcionários públicos de autarquias e fundações estaduais ou distritais. Mas aqui, pessoal, não se trata de um novo imposto de renda instituído pelo Estado e Distrito Federal. Lembrando que esses entes não possuem competência residual, só a União possui. Mas aqui é uma exceção trazida até pelo artigo 157, inciso 1 da Constituição. Trouxe essa informação aqui para vocês, pessoal, justamente para vocês não acharem que se trata de uma espécie de imposto residual, mas de uma exceção prevista já no texto da Constituição. Tudo bem? Muito bem. Que outras considerações podemos fazer? Claro, qual é a regra matriz de incidência destes impostos residuais? Ou seja, sobre o que ele vai incidir, sobre quem, quando, de que modo. Isso a gente chama de o quê? RMIT, regra matriz de incidência tributária. Qual que será a regra de tributação deste imposto? E nós temos 5 critérios: critério material, critério espacial, critério temporal, pessoal e quantitativo. São 5 critérios que devem ser observados: material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Muito bem. Antes disso, pessoal, de eu falar dessas considerações, lembrando o seguinte, é sempre bom a gente relembrar sobre isso. O critério material é o quê? É o fato gerador em que vai incidir esse tributo. Então, esse novo imposto que vai ser instituído pela União, mediante lei complementar, vai ter que ter o seu fato gerador, seu critério material, sobre o que ele vai incidir. Imposto sobre bicicletas, imposto sobre a propriedade de jatinhos particulares, enfim, estou inventando aqui. Qual que é o critério material? Qual que é o fato gerador? Sobre o que ele vai incidir? Isso é critério material. Critério espacial, onde que ele vai incidir? Por se tratar de um tributo de competência federal, os impostos residuais, artigo 154, inciso 1 da Constituição, então a competência será em todo o território nacional. Critério espacial será provavelmente considerado todo o território brasileiro, por ser um tributo federal. Critério temporal, quando que será a apuração? Onde que vai incidir? Em que momento que vai incidir? No dia 1º de janeiro de cada ano? Trimestralmente? Mensalmente? Semanalmente? Quando? Em que momento? Critério pessoal. Quem é que vai cobrar? O sujeito ativo. E quem que será cobrado? O sujeito passivo. Critério quantitativo. Base de cálculo vezes a alíquota. Base de cálculo. Sobre qual material que o tributo vai incidir? Sobre qual valor que o tributo vai incidir? Que é a base de cálculo. Vezes a alíquota instituída em lei. A alíquota será progressiva conforme a base de cálculo? Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota? Como é que será feita essa apuração? Será progressiva? Quanto maior um, maior o outro? Maior base de cálculo, maior a alíquota? Como que será feita esse cálculo, essa apuração? Então é importante que seja dito isso. Qual que é o critério quantitativo? Como é que vai ser feita essa apuração? Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota? Ou será que não vai haver essa tributação? Será que não vai haver
essa progressividade da alíquota. Isso quem vai estabelecer é a lei complementar. Então, é a lei complementar que vai ter que estabelecer todos esses critérios. Fato gerador, critério material, critério espacial, onde que vai incidir, critério temporal, quando, critério pessoal, quem que vai cobrar e quem será cobrado, e o critério quantitativo, base de cálculo, ou sobre o que vai incidir, e a alíquota, se vai ser progressiva ou não, acompanhando a base de cálculo. Tudo bem? Muito bem. Sobre a competência residual, pessoal, ela também pode se aplicar às contribuições sociais. Embora que a matéria é sobre impostos, mas é importante dizer que os impostos residuais fazem parte de algo maior, que se chama competência residual da União. Além de impostos, a União pode fazer a mesma coisa com relação a contribuições sociais. As contribuições sociais, pessoal, as contribuições que financiam o sistema da Seguridade Social, que abrange previdência social, assistência social e o sistema de saúde, além das contribuições que já existem, como PIS, COFINS, CSLL, contribuição social sobre a folha de pagamento, tantas contribuições que financiam o sistema da Seguridade, além destas, a União pode instituir outras contribuições novas, que a gente chama de contribuições sociais residuais, tendo a sua previsão no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. E, claro, observando aquelas restrições, apenas por lei complementar, não ter caráter cumulativo e não ter a mesma base de cálculo nem fato gerador dos tributos já instituídos. Então, essas novas contribuições sociais não podem ter a mesma hipótese de incidência, nem a mesma regra matriz dos tributos já instituídos. Não pode haver identidade igual, porque se houver identidade igual, então haverá bitributação. Não pode haver bitributação no sistema brasileiro. É uma vedação do sistema constitucional. Então, para evitar a bitributação, essa tributação sobre essa dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, para evitar isso, deve haver uma limitação. E essa limitação se dá mediante o texto da Constituição, que traz essa limitação ao poder de tributar do Estado. Tudo bem? E 25% do montante arrecadado em impostos residuais irá para os estados e o Distrito Federal. É importante que seja dito isso. Mesmo que sejam impostos federais, parte desse valor será para os estados e para o Distrito Federal. Tudo bem? 25% do valor arrecadado. E quais outras questões que devem ser consideradas? Deve ter fato gerador novo, não previsto nos demais impostos. Então, ter uma regra matriz de incidência diferente dos impostos já instituídos, esses impostos residuais. Não cumulatividade, como foi dito no artigo 154, inciso 1 da Constituição. Não haver bitributação. Apenas instituído mediante lei complementar, portanto, não pode lei ordinária, não pode medida provisória instituir imposto residual, nem contribuição social residual. Contribuição social residual e imposto residual somente mediante lei complementar. E, pessoal, essa matéria já caiu em prova em primeira fase e segunda fase também. Porque tem muita gente que não sabe, mas a União ela tem essa competência reservada a ela. E tem muita gente que acaba errando questão de primeira e segunda fase porque não estuda esse detalhe. Mas é um detalhe já previsto em Constituição, como nós vimos no artigo 154.1. Não poderá ter a mesma base de cálculo dos impostos já existentes e demais entes federados têm competência exaustiva. Então, os outros entes federados, estados, municípios e o Distrito Federal, não têm competência residual. Só a União que tem, de instituir novos impostos e novas contribuições sociais, além dos tributos já instituídos em lei. Tudo bem? Só a União pode fazer isso. Embora parte do valor que a União arrecada em impostos residuais, parte dele vai para os estados e o Distrito Federal. Haverá um repasse de parte desse valor. Mas a competência para legislar nessa matéria é exclusiva da União. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Essa é uma outra questão que eu queria tratar com vocês, os impostos residuais. Eu achei importante falar desse assunto, porque sempre tem uma questão de primeira fase que pergunta sobre ele. E não custa nada a gente tocar aqui também nas nossas aulas. Fico à disposição para esclarecer dúvidas. Deixem aqui nos comentários.
Se tiverem sugestões para melhorar o canal, por favor, deixem aqui também. E passem o e-mail de vocês aqui embaixo, caso tenham interesse, que eu compartilhe o slide dessa aula e das aulas anteriores. Compartilho com vocês esse material em versão Word ou PDF, como vocês preferirem. Tudo bem? E é isso, pessoal. Vou tirar aqui da apresentação do PowerPoint. Vou ampliar aqui a minha imagem. Acredito que a minha imagem apareceu aqui. Então, se vocês precisarem, pessoal, me avisem. Me avisem aqui nos comentários. Lembrando que a plataforma do YouTube é a plataforma que eu mais utilizo, mais que o LinkedIn e mais que o Instagram. E também tem o meu e-mail aqui embaixo, que eu também utilizo bastante, que é o lucastributariodicas@gmail.com. Tudo junto, minúsculo mesmo. Vocês podem mandar a mensagem de vocês lá. Lucas Tributário Dicas, tudo junto, minúsculo mesmo, @gmail.com. Se tiverem dúvidas, só encaminhar por lá, tá bom? Bons estudos a todos, pessoal, e fico à disposição no que for necessário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.